Eu sou a Carla Serrano, especialista em confeitaria e panificação sem glúten com fermentação natural. E nessa minha jornada, eu já ajudei diversos alunos nessa missão de preparar delícias sem glúten e de entender os fundamentos da panificação sem glúten. Olha só o que eles têm a dizer. Eu sou o chefe Renato Calef. Falar da Carla Serrano é muito fácil, porque, bom, primeiro que eu admiro o trabalho da chefe Carla Serrano. Segundo, a chefe Carla Serrano é uma pioneira no Brasil em fazer uma confeitaria, uma panificação gluten-free de altíssima qualidade, com maciez, com estrutura certa e, acima de tudo, com sabor, né, que é muito importante. Imagina que hoje a gente fala muito disso, ela foi pioneira lá atrás. Eu já fui aluno da chefe Carla Serrana, com muito orgulho, e ela tem uma didática incrível, que se destaca, porque ela não ensina só a fazer receita, ela ensina o porquê de cada ingrediente nessa receita. Isso é muito bom, porque você se torna independente, você pode criar suas próprias receitas. Isso é fundamental para quem quer ser aluno e quer criar as suas próprias receitas. E, enfim, a chefe Carla Serrano, para mim, é uma das melhores profissionais desse país, com certeza. Não só em panificação, confeitaria, em várias receitas salgadas, inclusive. Meu nome é Ana Tereza, eu sou proprietária da padaria Celeve, uma padaria saudável, sem glúten e sem lácteos de Belo Horizonte. E falar da Carla é muito fácil, porque ela tem muitas qualidades. Primeiro, para começar, eu aprendi a fazer pão sem glúten, foi com a Carla. Um pão sem glúten bom, gostoso, né? Porque pão sem glúten tem vários aí, vários cursos, várias técnicas, enfim. Mas realmente a Carla é uma pessoa muito dedicada ao que ela faz. Ela se dedica muito a chegar à perfeição, né? Ela faz N testes até ela conseguir realmente chegar naquela receita. É uma pessoa extremamente profissional, comprometida com o que ela faz. Eu indico demais os cursos dela e o trabalho dela. Para mim, ela é a melhor chefe sem glúten do Brasil. Olá, meu nome é Mônica Moura e é com muito prazer que eu vim fazer esse vídeo e contar um pouquinho da minha história com a Carla Serrano. Em 2015, meu filho recebeu o diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaco. Como vocês sabem, a restrição alimentar é a mesma de um celíaco, ou seja, zero glúten. E, e aí eu tive que aprender a cozinhar para ele, e a parte mais desafiadora para mim sempre foi a produção de massas, de pães, né? E aí eu obtive como referência o Rogério Shimura, que me apresentou para Carla. E aí foi só sucesso, né? Fiz um curso dentro da Levan e depois eu fiz o curso particular com a Carla, e que foi incrível, porque eu pude produzir todas as guloseimas que faziam parte da vida do meu filho antes do diagnóstico, como coxinha, como esfirra, pizza, e foram coisas que ele curtiu o sabor, porque a gente já tinha algumas opções em 2015, mas elas não agradavam o paladar dele. E as receitas da Carla foram show. São show até hoje, né? Se tornaram parte do nosso cardápio. Então aqui fica meu nosso muito obrigado, né? Não só meu, mas como da minha família, por ter devolvido a convivência sociogastronômica para o meu filho. Um beijo no seu coração, querida. É gratificante para uma professora ouvir tudo isso. Eu sempre me emociono e fico muito feliz porque eu pude contribuir com o sonho de cada um deles, seja ali para a formação de um negócio, de uma empresa, ou para adaptação à restrição alimentar. Mas nem sempre foi assim, né? E você talvez esteja aí se perguntando como que eu vim parar no meio sem glúten. Essa pergunta eu recebo constantemente. Então, lá em 95, 96, em 1995, 1996, eu comecei a adentrar a confeitaria por meio dos chocolates, como adolescente ali querendo ganhar um dinheirinho extra na época da Páscoa. Então, foi no meio dos chocolates, por meio dos chocolates. Eu gostei tanto que daí eu passei a estudar confeitaria, fiz gastronomia,
fiz a especialização em confeitaria profissional, a MBA em gestão de empreendimentos gastronômicos, trabalhei por 7 anos na cozinha experimental de uma grande marca de açúcar, o Açúcar União, como técnica de cozinha experimental. Então, ali eu tinha embasamento técnico para desenvolvimento de receitas para os livros, para o site, para os rótulos de embalagem. Até que, em 2011, eu tive o diagnóstico de dermatite herpetiforme de Durin-Bro e, em seguida, de doença celíaca. Acontece que, de 2011, 8 anos para trás, eu comecei a desenvolver uma dermatite, que eram microbolhas que coçavam e ardiam. Os médicos falavam assim, passa uma pomadinha que passa. É dermatite de contato, mas contato com o quê? Que daí eu não encosto, né? Então penso já na causa do problema, né? E aí sempre voltava, as lesões na pele sempre voltavam. Até que em 2011, uma dermatologista, uma santa dermatologista, resolveu fazer a biópsia da minha pele, para verificar ali o que poderia ser. E na época ela me falou com um sotaquezinho pernambucano bem fofo, bem lindo, que eu amo, mas eu não sei reproduzir, tá? Ela falou assim, olha, eu acho que é dermatite herpetiforme de Durin-Bro, mas vamos aguardar o resultado. Tá bom, né? Então, uma semana depois, eu voltei ao consultório dela, e ela falou, realmente a dermatite herpetiforme de Durin-Bro. Estava ela com o site da Celbra, Associação dos Celíacos do Brasil, aberto, e aí ela me disse assim, você não pode mais consumir glúten, mas você pode comer batata doce, tapioca, enfim, ela foi fofa dentro do possível, né? Mas para mim, uma confeiteira, eu sabia muito bem onde estava o glúten e o que era o glúten, e o impacto que isso poderia causar na minha vida, né? Então, eu saí de lá chorando, ainda não sabia se pela questão profissional, pela pizza da sexta-noite, que pizza e é minha comida favorita, até hoje era e é, e então eu saí de lá realmente chorando, sem saber ainda o significado, porque imagina só o impacto que isso poderia causar ali na minha vida, né? Em toda a minha dedicação que eu tive ao glúten. Então, eu sempre brinco assim, né? Que eu me dediquei ao glúten, eu estudei, eu me especializei em confeitaria, e aí ele me traiu. Porque quem esperava isso, né? Logo em seguida, eu fiz consulta com gastro, tive que passar por alguns gastros até que soubessem certinho o protocolo de exames para diagnóstico de doença celíaca, e o diagnóstico foi concluído, né? Na verdade, os sintomas começaram desde ali da infância, da pré-adolescência. Eu sentia dores na barriga, prisão de ventre. Eu lembro que na volta da merenda da escola eu me abaixava de dor na barriga, mas ninguém sabia disso, né? Às vezes eu tinha que ficar no banheiro, eu não tinha diarreia, que é um sintoma clássico, mas eu tinha dor na barriga, pontadas na barriga. E só a inspetora Helena, querida inspetora Helena, que eu nunca mais tive contato, é que me acompanhava no banheiro. Gente, eu sou chorona e eu sempre choro e eu vou tentar ficar aqui quietinha sem chorar, tá bom? Falar tudo para vocês sem chorar, mas eu sou chorona, eu sempre me emociono e acabo derramando umas lágrimas. Vamos ver se hoje eu consigo ser menos chorona, tá bom? Então, isso eu era criança, né? Então eu lembro que eu voltava da merenda, sentia pontadas na barriga, ficava abaixadinha na fila, assim, e ninguém sabia do que se tratava, né? Quem me acompanhava normalmente, quando eu me escondia, era a inspetora Helena, a querida inspetora Helena. Então, na adolescência, eu fiz tratamento com hematologista por baixa ferritina, por carência de muitos nutrientes no sangue, anemia persistente, até com suspeita de leucemia. Eu fui investigada e tinha letargia, depressão, eu tive, prisão de ventre, carência de nutrientes, até que as dermatites começaram, né? Então, só em 2011, com 33 anos, é que eu tive o diagnóstico de doença celíaca. Então, com o tempo, no início foi um grande impacto. Então, até a fase da adaptação à alimentação, à vida social, tudo isso leva um tempo,
para que a gente se adapte, né. Eu lembro que no início eu me escondia no banheiro das festas com aquele cheiro de coxinha frita e pensava: "Nossa, ninguém lembrou nem de assar um pãozinho de queijo para mim", né. É meio que uma autocompaixão, uma autopiedade. Só que, de qualquer forma, o pãozinho de queijo estaria contaminado com glúten, né, que é o que a gente chama de contaminação cruzada. É, então, aos poucos, a gente aprende a ser responsável sobre, responsável pela nossa própria saúde, pela nossa própria alimentação. Porque, olhando pelo meio copo mais cheio do que vazio, é o seguinte: doença celíaca é uma doença autoimune que a gente não precisa de medicamento. De forma geral, a gente não precisa de medicamento, nosso alimento é o nosso remédio, né. Então basta retirar o glúten para quem tem um diagnóstico concluído, que aos poucos o organismo se recupera. Claro que isso depende de acompanhamento médico e nutricional, e esse não é o meu papel aqui nesse momento, é só realmente abrir os olhos de vocês, né. Então, imaginem só na questão profissional. Eu era especialista na área de confeitaria, panificação, tinha embasamento técnico para desenvolvimento de receitas na cozinha experimental em que eu trabalhava e não podia mais executar. Então eu desenvolvia tecnicamente a receita, a equipe da qual eu fazia parte executava e eu não podia experimentar. E daí eu tinha um feedback técnico e fazia revisão técnica e gramatical. Então, com o tempo, isso acabou ficando frustrante, né? Porque quem gosta de desenvolver gosta de experimentar, não é verdade? Depois de toda a fase de negação, de chorar inúmeras vezes no banheiro sentindo cheiro de coxinha frita, eu resolvi preparar um primeiro pão sem glúten. Parecia um tijolo. Que decepção! E depois eu te conto porque foi que esse primeiro pão sem glúten não deu certo. Provavelmente, como você, eu só queria comer as preparações deliciosas, com gostinho de casa de vó, de café da tarde em família, das quais eu tinha antes. Eu não queria desperdiçar ingredientes, dinheiro e tempo. Eu só queria que as minhas receitas dessem certo e que eu tivesse a minha alimentação de volta. Foi a partir daí que, além de lidar com os desafios socioculturais da restrição alimentar, eu pude aproveitar o meu conhecimento técnico vindo da gastronomia, a minha experiência profissional em cozinha experimental, a minha experiência como docente em gastronomia e o hábito de estudar constantemente para iniciar os meus testes, as minhas pesquisas, comparar resultados e chegar a receitas sem glúten deliciosas que atendessem à minha restrição alimentar e a restrição de quem mais precisasse. Então, em 2012, eu criei o blog de receitas sem glúten, o chefcarlaserrano.com, e nesse blog eu comecei a compartilhar os meus desenvolvimentos a fim de ajudar outras pessoas que também precisavam e também queriam ter uma alimentação com um gostinho de comida de memória afetiva, de casa de vó, de casa de mãe, aquele gostinho de comida que a gente está acostumado, né? Então, ali eu compartilhava, eu desenvolvia, eu fazia para mim, né, essa era a ideia, era fazer para mim, porque eu sentia falta, ah, do que eu estava acostumada a consumir. E aí eu fotografava e compartilhava com as pessoas. E nesse tempo de interação no blog, eu comecei a perceber que a questão do glúten é um detalhe, né. E as pessoas me pediam muito que fossem sem lácteos, e não só sem lactose, que é o açúcar do leite, sem lácteos de forma geral, porque muitas pessoas, muitas crianças têm APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Então eu comecei a testar desenvolvimentos retirando também os derivados lácteos,
testando as produções, retirando os derivados lácteos. Em 2014, atendendo ali a muitos pedidos que eu recebia no blog, nas redes sociais, com toda essa interação com as pessoas, eu comecei a desenvolver o meu primeiro curso de confeitaria e panificação sem glúten. Quando eu criei o meu curso de confeitaria e panificação sem glúten, excluí os lácteos para incluir outras pessoas que também precisavam do alimento sem glúten e sem lácteos, delicioso como a referência que a gente tem. Eu atuo no desenvolvimento de receitas sem glúten há 10 anos e de lá para cá participei de diversos congressos como palestrante, entrevistas, revistas, programas de televisão e participação em livros. Tanto com os meus cursos em grupo e aulas individuais, como nas minhas aulas específicas para turmas de especialização em gastronomia saudável e importantes instituições de ensino pelo país, alunos vêm até mim com o objetivo de abrirem o próprio negócio e de melhorar, e alguns outros de melhorarem a alimentação de seus familiares, alimentação própria ou de algum familiar, filho ou filha que tenha restrição alimentar e querem oferecer ali alimentos deliciosos. Com o meu diagnóstico e com toda a minha pesquisa em cozinha inclusiva, eu venho conciliando a minha paixão, o meu amor pela cozinha, com o propósito de ensinar, de disseminar inclusão alimentar com responsabilidade, com compaixão e com amor ao próximo. E o feedback que eu recebo dos meus alunos me deixa extremamente feliz e me mostra que sim, que eu estou no caminho certo. Afinal, da mesma forma que eu quero comer algo gostoso, saudável e com as características similares à referência que eu tenho na memória, eu sei que outras pessoas também querem ou precisam. Por isso, eu tenho um grande comprometimento com a causa da inclusão alimentar. Eu vou te falar os principais erros que você pode estar cometendo. Voltando à história daquele meu pãozinho que virou um tijolo, sabe? Então, um erro muito comum de quem chega na cozinha sem glúten é substituir o trigo por farinha de arroz. As estruturas são diferentes e esse é um ponto muito importante para as receitas sem glúten. É importante balancear os ingredientes, saber a função de cada ingrediente utilizado, das farinhas utilizadas, porque ao invés de uma farinha completa como a de trigo em relação às suas funções, eu preciso compor um mix para sanar a deficiência dessa farinha na estrutura de um pão. Outro erro é usar xícaras e colheres para medir os ingredientes, ao invés de pesar. É muito mais preciso pesar os ingredientes para que você tenha padronização no resultado, tá certo? Quando a gente mede, eu posso dessa vez colocar mais ou menos pozinho, então é muito importante pesar os ingredientes para melhorar ali o seu resultado final, a padronização, a expectativa do que você vai chegar ali ao término da sua preparação. Não repetir receitas. É essencial praticar. Tá? É muito importante que você pratique para que você possa ter o parâmetro inicial do que você fez, da preparação que você fez a primeira vez, da evolução que você teve, utilizando ali os mesmos ingredientes, a mesma fórmula, processos parecidos, tá certo? Quando a gente altera algo numa receita, é óbvio que vai ter ali alguma alteração no resultado. Então, é importante que um item seja alterado por vez depois que você já tem familiaridade com a proposta inicial da receita. Outro erro é utilizar ingredientes a granel sem procedência, que você não sabe se está fresco, se está oxidado, se adquiriu ali bichinhos, enfim, é importante padronização de matéria-prima também, tá? Um outro erro comum é ficar refém de receitas Google e não investir no próprio conhecimento. O que vai te colocar em outro nível é ter conhecimento que gera autonomia. Autonomia é a palavra-chave e você só chega à autonomia conhecendo e dominando técnicas. Você pode estar pensando, Carla, para você que é pesquisadora e professora é fácil, e como isso pode funcionar para mim? Então eu te digo,
Para você que é empreendedor na alimentação, para você que trabalha com trigo e desconhece o mundo sem glúten, para você que é celíaco, alérgico ou que tem sensibilidade ao glúten não celíaca, para você que tem restrição a ovos e lácteos, para você que é familiar de alguma pessoa celíaca e até para você que é vegano. Os pilares do meu método funcionam porque eu priorizo que o meu aluno adquira conhecimento técnico. Esse conhecimento é o que te trará clareza e é só com clareza que é possível evoluir. Por isso eu afirmo que a panificação sem glúten é um mundo de possibilidades. É importante conhecer as farinhas e suas funções para compor um mix, já que cada farinha traz uma característica específica para o pão. Conhecer os demais ingredientes utilizados, saber o passo a passo da mistura, da interação da matéria-prima para ter um melhor resultado. Fermentação e suas variáveis, tempo, temperatura, os tipos de massa, o público para o qual você vai produzir. Nós temos dois caminhos em relação ao público. Um é você optar pelo público que tem necessidades alimentares especiais, como celíacos, alérgicos, quem tem restrição alimentar, porque tem ali alguma patologia, alguma doença e precisa consumir isso. Nesse caso, você precisa auditar fornecedor, ter rastreabilidade ali na sua matéria-prima, ter um ambiente exclusivo para esse preparo. Então, isso tudo é muito importante. Um outro caminho é quem opta por produzir sem glúten, para quem opta por esse tipo de alimentação, tá? Então, muitas vezes o vegano, ele quer comer sem glúten também, por exemplo, tá? Então, nesse caso, não tem problema ter a cozinha compartilhada, quando a pessoa opta por essa alimentação, tá bom? Então, aí você pode incluir no seu cardápio esses produtos sem ter a matéria-prima auditada, vamos pensar assim, tá? Mas, então, são dois públicos diferentes e você precisa optar exercendo a responsabilidade, a empatia e o amor ao próximo, tá certo? Mas, se você quer dar um passo além e dominar a técnica da panificação sem glúten, sem lácteos, sem ovos e com fermentação natural, de forma clara e ter autonomia para fazer os melhores pães sem glúten, com receitas equilibradas, saudáveis e que dão certo, desenvolvidas por mim, e ampliar efetivamente os seus conhecimentos sobre a panificação sem glúten com fermentação natural, eu tenho uma oportunidade para te apresentar. É com muita alegria que eu te apresento o meu curso, o meu treinamento online, O Melhor Pão Sem Glúten. O curso Carla Serrano é um treinamento online em panificação sem glúten, sem lácteos e sem ovos, com fermentação natural, com foco na sua autonomia. Eu vou te mostrar o passo a passo, detalhe por detalhe, para que você realmente domine a panificação sem glúten, seja para vender, seja para produzir para o próprio consumo e para a sua família. Enfim, o objetivo é seu, mas o direcionamento do passo a passo é meu. Chega de depender de receitas, chega de perder tempo e desperdiçar ingredientes, chega de frustração, chega de informações confusas, chega de sonhar com pão sem glúten perfeito. Ele não precisa ser sonho, ele pode ser o seu objetivo, a sua realidade. Esse treinamento não é para qualquer um. É para quem está comprometido com o próprio aprendizado, porque não adianta nada você comprar o curso e não colocar em prática. Você precisa confiar no processo, praticar e evoluir. E eu vou te conduzir com um método claro, módulo por módulo. Com esse treinamento, você estará economizando tempo e dinheiro, com conteúdo claro, objetivo, organizado e único. No módulo 1, é o módulo introdutório, eu vou te mostrar todo o curso por dentro para que você se sinta à vontade no nosso ambiente virtual. Além disso, teremos aula de como desenvolver os seus testes com foco em melhoria contínua e padronização. Assim, você não ficará mais perdido e não vai mais ficar fazendo alterações aleatórias.
Também temos um módulo de equipamentos e utensílios. Eu vou explicar para você cada um deles, para que você possa entender e analisar se vale a pena adquirir. Assim, você não gasta dinheiro com itens desnecessários e verifica ali a possibilidade do que realmente é necessário para você no ambiente em que você está. No módulo de modelagem de pão sem glúten, você vai compreender os benefícios da hidratação profunda do psyllium e desta forma ter os melhores resultados e uma grande variedade de pães modelados. No nosso módulo de fermentação natural sem glúten, você irá compreender a fermentação natural, como criar o seu levain do zero. Então você vai entender os benefícios e como iniciar o seu levain sem glúten, faixas de temperatura na fermentação natural, quanto de levain utilizar, controle de acidez, conservação do levain. Chega de frustração, não é difícil, você só precisa da orientação correta e eu vou pegar na sua mão. Você vai aprender de uma vez por todas a criar o seu levain sem glúten, do zero, passo a passo, dia a dia, e você não vai mais ficar perdida, terá o meu acompanhamento nesses dias. Temos o módulo Entendendo a Formulação e Desenvolvendo a Sua Autonomia. As aulas deste módulo contribuirão decisivamente para a sua compreensão das fórmulas de panificação sem glúten. Você vai entender glúten, função, ausência e compensação. O que levar em consideração na elaboração de um pão sem glúten? Funções e características das farinhas sem glúten e dos demais ingredientes, percentual do padeiro e família das massas na panificação sem glúten, tipos de fermento e autólise, salto de forno, retrogradação do amido. Desta forma, você terá informações consistentes para andar com as próprias pernas, para ter asas, para voar na panificação sem glúten e não mais depender de receitas ou buscar receitas milagrosas na internet. É a base que faz toda a diferença. As receitas estão organizadas em módulos, um módulo por receita. Dessa forma, você tem ali um formato lógico, intuitivo e claro, para que você consiga encontrar o conteúdo com facilidade. Pães com fermentação natural, pão italiano, pão francês e baguete, pão de teff com nozes e passas, pão rústico 100% integral, um módulo para coberturas para pizza, molho de tomate, requeijão vegetal, ratatouille, cogumelos, atum com alho poró, calda de chocolate, caramelo toffee de coco, um módulo para massa de pizza e calzone montagem com as receitas de recheios mencionadas no módulo anterior, uma massa que você consegue fazer ciabatta e grissines, massa macia para bisnaguinha, pão de hot dog, pão de hambúrguer, versão sem ovos e versão com ovos, para quem não tem essa restrição e não faz questão de retirar. Trança de canela, versão sem ovos e versão com ovos. Pão australiano, versão sem ovos e versão com ovos. Broa de milho com erva doce, versão sem ovos e versão com ovos. Pão doce, versão sem ovos e versão com ovos. O curso será entregue 100% online, com aulas gravadas e ao vivo. Você assiste de onde estiver, quando quiser, quantas vezes preferir, durante um ano de acesso. Desta forma, a distância não será um problema e você poderá fazer o curso no melhor horário para você. É como se você estivesse me levando para a sua cozinha, através do seu celular, computador ou tablet. A partir da confirmação da sua inscrição, você terá acesso aos primeiros módulos, aos módulos iniciais gravados. Os outros módulos, entendendo a formulação e desenvolvendo sua autonomia, todas as receitas e bônus serão liberados para o seu melhor aproveitamento. Na sequência, para esta turma, eu tenho bônus incríveis. O primeiro deles é o grupo no Facebook. Esse grupo é um grupo de extremo valor, porque lá você consegue compartilhar o seu sucesso com os colegas de turma, você consegue ver as produções que os seus colegas fizeram, enfim, você não se sente sozinho, tá? É um grupo para interação dos colegas.
a planilha de produção dos pães. É uma planilha incrível, detalhada, para que você tenha total controle de todo o processo da sua produção de pães, para que você entenda o que você está fazendo em relação à fermentação, temperatura, enfim, todos os detalhes. É a minha planilha de produção para você. Um outro bônus é o módulo de manipulação de alimentos sem alergênicos. Desta forma, você terá clareza, que vai contribuir em muito com a sua escolha do nicho em que você vai atuar. Agora você deve estar se perguntando: quanto custa para entrar para o primeiro curso de formação em panificação sem glúten? O meu incrível curso, O Melhor Pão Sem Glúten. O curso que vai te dar autonomia para que você faça os melhores pães sem glúten com conhecimento. São 10 anos de pesquisas e testes, muitas horas na cozinha, muito dinheiro investido em ingredientes, livros e cursos, sempre estudando para elaborar o melhor curso para que você aprenda de verdade. Um conteúdo já testado com embasamento técnico e receitas que dão certo. Aqui eu te ofereço um método, um compromisso em uma plataforma especializada em educação e com suporte. As minhas aulas presenciais custavam R$ 2.000 por dia, com um conteúdo limitado pelo tempo. Sendo assim, para você ter acesso a todo esse conteúdo, você precisaria investir cerca de R$ 10.000, além dos gastos com locomoção e hospedagem. E isso é só um detalhe, porque quanto vale para você sentar à mesa com a sua família e poder oferecer o alimento que é símbolo da vida, o pão, gostoso, macio, bonito e que pode te proporcionar elogios, além de trazer aquele gostinho de abraço e de aconchego. Com toda essa qualidade e quantidade de conteúdo, eu poderia facilmente cobrar pelo meu curso R$ 6.000. Mas, como o meu propósito é inclusão alimentar e eu quero que mais pessoas possam levar esse alimento para suas famílias ou para os seus negócios, o valor do curso é de R$ 1.997. Esse valor ele pode ser pago em até 12 vezes com juros no cartão de crédito, tá certo? Existem diversas formas de pagamento disponíveis na plataforma da Hotmart. O link está aqui embaixo, então você pode acessar e verificar as formas de pagamento disponíveis no cartão de crédito com juros em até 12 vezes, tá certo? Como eu tenho uma confiança muito grande na qualidade do meu trabalho, já atestada, conferida por centenas de alunos, se você ainda estiver na dúvida de que se esse curso é para você, fica tranquilo, porque você terá 7 dias de garantia incondicional. Essa garantia é por lei e você pode assistir os módulos iniciais disponíveis, tá certo? E se você achar que o curso não é para você, basta você enviar um e-mail ou solicitar o reembolso dentro da própria plataforma, dentro desses 7 dias, e eu devolvo o seu dinheiro. Tá bom? Então, agora você tem 3 opções. Você pode simplesmente ignorar a minha proposta, eu aconselho que não, tá? Ou você pode procurar atingir esses mesmos resultados por conta própria, e eu acredito que você consiga, só que pode levar um tempo muito grande, além de desperdício de ingredientes e de dinheiro. Ou a terceira, que é a melhor opção, que é investir no curso e no seu conhecimento, ganhar esses bônus incríveis e ter o meu acompanhamento. E o risco é zero, afinal você tem uma garantia de 7 dias. Então, não perca tempo, clica aqui no botão abaixo, se inscreva e venha fazer parte dessa comunidade de conhecimento. Te espero dentro do curso. Fica aqui com mais esses depoimentos desses alunos queridos que conseguiram atingir resultados incríveis com o meu método. Bom dia a todos.
Meu nome é Solide. Algum tempo atrás, pela nutricionista, descobri uma intolerância à lactose. E depois veio o diagnóstico também por exames laboratoriais, através de uma nutricionista, de intolerância ao glúten. E aí eu comecei a procurar, basicamente, cursos com chefes de cozinha que tivessem esse perfil. E encontrei, através da escola de panificação do Shimura, o curso da Carla. E aí eu me inscrevi, fui fazer o curso, adorei, foi muito útil para mim. A minha vida passou a ter uma qualidade muito maior e era exatamente isso que eu procurava. Aí eu fiz o curso pessoal com ela, né? Bem focado para receitas que você escolhia, enfim, um aprimoramento com muitas dicas, e foi fantástico. A fermentação natural, que foi o curso que eu fiz com ela fora da escola, né, foi primordial. A fermentação natural é algo que eu buscava, que eu já exercia, sempre gostei muito, mas aí com o trigo. E quando eu descobri a intolerância ao glúten, aí eu perdi meu chão. Foi muito pior do que com o leite. Tirou meu chão verdadeiramente. E aí eu resgatei tudo isso através da Carla. E as receitas são fantásticas. E você resgata um prazer novamente, né? Daquele pão de infância, daquele cheirinho de cuca, de bolo assando, né? E só elogios, adoro o trabalho da Carla, foi verdadeiramente um divisor de águas nas minhas limitações de alimentação. Sou, assim, muito grata a ela. Bom, meu nome é Marta e quando eu cheguei até a Carla já fazia 3 anos que eu sabia da minha sensibilidade ao glúten. Então, uma das coisas mais importantes que aconteceu quando eu cheguei até a Carla foi que eu vi que a arte de cozinhar não era só uma simples arte, ela também envolvia muita ciência. E aí eu me identifiquei muito com essa forma dela ensinar a gente a aprender a preparar os alimentos sem o glúten. E isso, para mim, foi um divisor de águas, porque eu sou muito voltada à área de pesquisa, então eu me identifiquei muito com essa preocupação na quantificação adequada, correta, para você reproduzir sempre o resultado da sua receita. E isso para mim foi muito importante, porque nesse tempo antes da Carla, os resultados não eram reproduzíveis, então a qualidade que eu consegui de alimentação foi muito importante para mim e também para minha família e para os meus familiares também, que nesse mesmo período passaram a ser diagnosticados com sensibilidade ou alergias ao leite, por ser de família oriental. Então eu acho que no fim, chegar até a Carla foi uma bênção e que todas as pessoas à minha volta foram beneficiadas de forma muito direta na sua qualidade de vida. E eu sou eternamente grata por isso. Bom dia, eu sou a Kênia da Confraria Quero de Porto Alegre. Estou aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho da Carla Serrano em nossas vidas, em nossa empresa, que realmente o curso dela foi a base, o início, a estrutura de nossa empresa. O curso dela, assim, é excepcional, o conhecimento dela, a forma dela ensinar. Através das receitas que ela te passa, você consegue ampliar o seu conhecimento, né? Ou iniciar o teu aprendizado
e através delas você consegue desenvolver muita receita, porque ela te passa tanta informação, tanto conhecimento, porque ela tem um profundo conhecimento no que ela faz, né? O trabalho dela é realmente excepcional. Quem já fez o curso, ou os cursos, né, da Carla Serrano sabe o que eu tô falando, que ela realmente é uma profissional nota 1000, nota 1000. Eu indico ela para qualquer pessoa, é realmente maravilhoso. Ela foi a peça-chave, foi fundamental para o início da Confraria Quero. Muito obrigada, Carla Serrano, pelo teu trabalho maravilhoso. Você é nota 1000. Desejo todo o sucesso do mundo para ti sempre. Beijão. Olá, eu sou a Márcia. Eu conheci a Carla há uns 6 anos atrás, através da Educar. Eu moro na Itália, em Milão, e em uma das minhas idas, né, no Brasil de férias, eu aproveitei para fazer um curso com ela, um curso de panificação individual na casa dela. E realmente amei, né? Até hoje eu produzo esses pães, inclusive produzo para vender aqui em Milão. Inclusive ontem uma cliente nova já me ligou elogiando, dizendo, né, que nunca vi um pão tão gostoso, que aqui não tem em Milão, né? Porque além de ser gostoso, os pães, né, da Carla são nutritivos, né? E isso é importante. Então, eu super indico. A Carla é uma profissional nota 1000. Então, realmente, gente, ó, vale a pena investir. Invista porque o retorno é garantido. Tá bom? Meu nome é Fátima e eu tinha um desejo muito grande do meu coração de aprender a fazer bolos e pães sem glúten. E um dia, assistindo a um programa de televisão, eu conheci a Carla e ela foi apresentada ali como um referencial em receitas sem glúten. E aquilo me interessou bastante, né? Então eu entrei em contato com a Carla e eu já fiz 2 cursos com ela, e nesses cursos nós aprendemos a parte teórica, o porquê de cada ingrediente e também a prática, que é a mão na massa. E é um curso assim extremamente gratificante, porque a Carla, além de ser uma pessoa incrível, ela é um profissional extremamente competente, realmente um referencial, e os cursos dela acrescentam muito e muito a nossa vida. Então, Carlinha, muito obrigada por todo o conhecimento adquirido através dos seus cursos. Eu fui tremendamente abençoada, e um beijo muito grande para você e que Deus te abençoe.